Competência de área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. H1. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. H2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. H3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. H4. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. H5. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Competência de área 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. H6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. H7. Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. H8. Analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. H9. Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. H10. Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. Competência de área 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. H11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. H12. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. H13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. H14. Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. H15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Competência de área 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. H16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. H17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. H18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. H19. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. H20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Competência de área 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. H21. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. H22. Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. H23. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. H24. Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. H25. Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Competência de área 6. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. H26. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. H27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. H28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. H29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. H30. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas.